Olá, minhas lindas! Como vocês estão maravilhosas? Espero que muito bem. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreve, deixa o like, compartilhe. E vocês já sabem, né? Se estou de fones é porque iremos reagir. Vocês pediram no último vídeo que eu postei, eu vi uns comentários, falando para que eu me afastasse um pouquinho do microfone, para não estourar o som, o áudio aí para vocês. Então, farei isso hoje. Prometo que eu vou tomar cuidado e vou ficar bem atenta, tá? Pra não estourar o áudio aí. Eu tô ainda pegando jeito com os novos equipamentos, a gente trocou, né? Pra trazer cada vez mais qualidade aqui pra vocês. E é isso, vamos lá. Hoje nós vamos assistir ao relato de parto da Fernanda, tá? Como de costume, não assisto, só pego ali o link que vocês me enviam lá no Instagram, inclusive me segue no Instagram, Bruna S. Cardoso, tem aqui também na bio do canal o link pra você chegar direto lá. É por lá que eu compartilho partos, é por lá que eu compartilho rotina, é por lá que a gente fala, né? Conversa um pouquinho nas caixinhas de perguntas, eu tiro as principais dúvidas de vocês. Inclusive hoje, mais cedo, tive um parto e compartilhei lá com vocês como é que tava o andamento, tá certo? Vamos lá, então. E é isso. Vamos assistir juntas? Bora. Então vamos lá que eu vou contar o meu relato de parto. Esse vídeo não vai ter parte 2, tá? Eu vou contar tudo pra vocês aqui. O Arthur nasceu dia 5 de março de 2024, a 1h06 da tarde. Eu comecei a sentir indícios do parto a 1h da manhã do dia 5. E eu tô dizendo indícios do parto porque eu praticamente não senti dor nenhuma. Minha gente, é isso mesmo. Eu quase não senti dor. A única dor que eu senti foi na hora do expulsivo. Na verdade, na hora que ele coroou, que ele saiu, eu tive uma laceração. Então eu acredito que a laceração é que tenha doído. O parto em si não doeu nada. Fernanda, como assim não doeu seu parto? Não, gente, meu parto não doeu. Mas calma. O que eu fiz foi algumas técnicas de hipnose, hipnobirthing, pra quem não conhece. Eu vou trazer um outro vídeo só falando sobre essas técnicas pra ter um parto indolor. Como eu disse, eu comecei a sentir algum incômodo, né? Indícios do meu parto a 1h da manhã. Eu já não dormia muito. Só fazendo um adendo bem importante já no início, eu amei. Primeiro, é possível, Bruna, ter um parto sem dor? É possível. É possível ter um parto com menos dor? É possível. É possível ter um parto mais rápido? É possível. E para isso serve a preparação, né? Durante a gestação, preparação do corpo, preparação da mente. A gente fala muito aqui sobre a preparação corporal, por causa dos relatos que a gente assiste. Lá no Instagram, inclusive no meu curso, e para as minhas gestantes que fazem a preparação presencial, física, para o parto presencial, enfim, eu sempre falo sobre a preparação física e psicológica. Além da informação, além da preparação informativa, a gente fala muito da preparação física. E a preparação emocional, psicológica, mental, muitas vezes fica um pouquinho abstrato para vocês entenderem. E esse relato, pelo visto, pelo que ela já falou, é um exemplo lindo, bem claro, para que vocês entendam a preparação mental. Como é que eu posso me preparar mentalmente para o meu parto? Lógico, além de obter informação, que trabalha assim na redução da ansiedade, na redução do medo, além de obter informação e entender que as contrações são importantes, tudo isso faz parte da preparação mental. Mas a gente tem uma técnica também, além das técnicas de respiração, além das técnicas de... as estratégias que a gente tem para tirar o foco da dor, como a do pente, do chiclete, enfim, nós temos o hypnobirthing. O hypnobirthing é como um método de hipnose. Na verdade, é um método de hipnose que é ensinado durante a gestação. Então, é como se fosse... É como um curso preparatório que você faz com um profissional que ministra essa hipnose do parto, tá? O nome em inglês, que significa mais ou menos hipnose do parto, hipnose do nascimento. Para tentar fazer o seu corpo reagir de uma forma positiva à dor. Então, ele não percebe tanto a dor. E é sobre isso que ela vai falar. Eu acho, inclusive, que é o primeiro relato de parto ou reação de parto que a gente assiste aqui, que tem para vocês um recorte claro, um exemplo claríssimo de como funciona essa preparação, né, desse método no caso. Bem, já tinha algum tempo, né? Alguns meses, os meus últimos meses de gestação, eu tive bastante insônia. Então era normal eu acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir. Mas especificamente nesse dia, eu senti uma ardência, um calor na minha lombar e como se fosse uma cólica de cocô no pé da barriga. Esse foi o único incômodo que eu tive durante toda a madrugada. Só que isso foi se intensificando, depois passava, depois ficava um pouquinho mais forte, depois passava de novo. Até eu perceber que isso eram contrações, levou um tempinho. Eu tive contração de treinamento desde a 14ª semana de gestação. Então eu tava muito acostumada a ter contração de treinamento sem dor, né? Ter contrações indolores. Então pra mim, eu não tava sentindo dor e era só mais uma contração de treinamento. Eu acordei 1h da manhã, fiquei me remexendo na cama de um lado pro outro, levantei, tentei me movimentar um pouco, vim na sala, tentei fazer qualquer outra coisa pra ver se o sono voltava e nada do sono voltava. Como eu tava sentindo uma cólica de cocô, tentei ir no banheiro, não consegui fazer nada. Quando foi umas 3 horas da manhã, eu fui tomar um banho pra ver se eu...
porque não era cocô, mas era o bebê já bem baixinho na pelve, né? E como a gente já falou, conforme o bebê baixa, quanto mais baixinho ele tiver, mais ele vai comprimir e pressionar os órgãos ao redor. E entre esses órgãos, além da bexiga, lógico, né, que também incomoda bastante, a gente tem o intestino. E o bebê empurra mesmo, pressiona, para poder chegar ao períneo e pressionar o períneo. Então, por isso que existem aí as dores de barriga, a sensação. Às vezes o corpo confunde, inclusive, a sensação de ir ao banheiro com já o bebê ali, lógico, durante o trabalho de parto, próximo ao expulsivo. Relaxava pra ver se eu voltava pro meu corpo pra tentar dormir de novo, porque eu tava na cabeça que aquilo era uma contração de treinamento. E a contração de treinamento, quando a gente toma banho, né, ela costuma passar, costuma aliviar. E foi o que eu fiz, só que não passou, mesmo assim eu não tava sentindo dor, então... Teste do chuveiro. A gente já falou sobre ele aqui. Não sabia se aquilo realmente era um trabalho de parto ou não. Quando foi 4 horas da manhã, meu marido acordou pra ir trabalhar. Ele perguntou se tava tudo bem comigo. Eu falei, olha, eu tô sentindo aqui um incômodo, mas eu não tenho certeza ainda se é um trabalho de parto ou não. Vai trabalhar, fica tranquilo, só fique em alerta, qualquer coisa eu te ligo. Ele perguntou se eu tinha certeza, eu falei que sim, e ele foi trabalhar. Gente, essa madrugada eu fiz até bolo, porque eu não conseguia voltar a dormir, eu precisava ficar me movimentando. A sensação que eu tinha no meu corpo, aquele incômodo, aquela cólica, era pra eu ficar me mexendo. Tentei fazer exercício pra ver se as contrações de treinamento passavam. A minha vontade, assim, era ficar me mexendo. Dançando, abaixando, rebolando, mexendo o quadril. Era isso que eu sentia. O meu tampão, ele já tinha começado a sair uma semana antes. Então ele vinha saindo de pouquinho em pouquinho. Só que quando foi mais ou menos 6 horas da manhã, o meu tampão saiu de vez, saiu com um pouquinho de sangue. Aí eu entrei realmente em alerta, mas a minha obstetra já tinha falado que provavelmente ia sair com um pouquinho de sangue. As minhas contrações começaram. Esse sangramento pode indicar o início da dilatação. Então, o início de uma fase latente, tá? Principalmente, depende da coloração. Sangramento mais claro, sangramento mais externo, significa o início de dilatação. Sangramento mais escuro, igual menstruação, sabe? Parecido. E em maior quantidade, pode indicar já um sangramento de fase ativa. Essa vontade, essa necessidade, eu acho bem bacana. Gente, o nosso corpo, ele é muito sábio. Ele é preparado, né? Deus foi muito sábio quando criou o corpo feminino. Por quê? É fisiológico. A mulher em trabalho de parto, automaticamente, ela quer se movimentar. A gestante que nunca estudou parto, que não se preparou durante a gestação para o parto, não sabe da importância da movimentação, a gestante que nunca viu nada, automaticamente, instintivamente, durante o trabalho de parto, as contrações mais efetivas, ela vai querer se movimentar. E é essa necessidade incontrolável que ela traz aqui pra gente, que ela sente, né? Começaram a aumentar a intensidade. Eu ainda não estava sentindo dor, só que eu já estava sentindo que realmente eu estava tendo uma contração. Eu estava sentindo que o meu quadril, eu não vou dizer que ele estava abrindo, mas assim, eu precisava muito mexer o quadril. Às 7 horas da manhã, eu liguei. Mas ele estava abrindo. A gente já conversou aqui, né? O osso do sacro, que é o osso ali da lombar, a gente chama de cox, popularmente. Ele abre, ele vem para trás para poder abrir espaço e a pelve realmente enlarguece. Inclusive, se você não assistiu, veja esse vídeo aqui no canal. Tem um vídeo aqui explicando o funcionamento da pelve, tá? Se eu não me engano, é o vídeo Como Saber Se o Bebê Encaixou. E também tem outro que é sobre dores na pelve durante a gestação. Eu pro meu marido, eu falei, olha, é melhor você voltar porque o meu tampão saiu de vez, é melhor a gente ir pra maternidade pra desencargo de consciência. Gente, eu não tava crendo que eu estava parindo até aquele momento. Eu tentei monitorar as contrações, só que como eu não estava sentindo dor e eu esperava uma dor absurda das contrações, pra mim aquilo, eu não tinha como mensurar se tava sendo curta, se tava sendo longa, porque vinha um incômodo, mas logo passava, sabe? Não era algo assim que, nossa, eu estou parindo. Meu marido retornou do trabalho e nós fomos à maternidade. Eu cheguei na maternidade, era mais ou menos 9 horas da manhã. Só que entre chegar na maternidade, passar pela triagem, como eu tava tranquila, não tava sentindo dor, eu não fiquei assim como prioridade. Eu estava com uma prioridade porque eu estava grávida, mas não, entre as grávidas eu não era a mais crítica. Haviam grávidas que estavam sentindo muito mais dor que eu e provavelmente teriam que ter um atendimento mais rápido, digamos assim. Então, eu fui encaminhada pra ala das grávidas, eu ainda passei pelo cardiotoco pra ver se tava tudo bem, pra ver se realmente eu estava sentindo contrações ou não. Fiquei ainda uma meia hora com o aparelho na barriga pra que o coraçãozinho do bebê fosse monitorado e as contrações também. Então, assim, entre dar a entrada na maternidade, fazer os exames iniciais, eu ainda depois passei por um exame de toque pra ver se realmente eu estava com dilatação suficiente, se eu já estava com trabalho de parto em andamento, ainda levou um tempinho. Quando eu fiz o exame de toque depois do cardiotoco, eu estava com 6 centímetros de dilatação. Isso era mais ou menos 11 horas da manhã. E aí eu fui pra sala de parto, realmente pra poder me preparar pra que eu tivesse meu parto. Chegando na sala de parto, o que eu fiz foi tomar um banho bem quente, deixar a água bem quente cair na minha cintura, né, cair aqui na minha lombar. Meu marido ficou do meu lado, eu ficava nosso amigo chuveiro, né? Eu não tava sentindo nada de dor, eu tava sentindo um incômodo muito forte de querer dançar. Eu precisava me mexer, eu precisava rebolar, eu precisava manter meu corpo em movimento pra que aquele incômodo passasse. Como eu falei, eu devo ter chegado na sala de parto mais ou menos 11 horas, 11 e pouco da manhã. Quando tinha quase uma hora que eu já estava ali no banho, a enfermeira chegou, a enfermeira parteira chegou, perguntou se eu havia feito cocô. Eu falei que eu ainda não, que eu tava com dor de barriga, mas eu ainda não tinha conseguido fazer cocô. Ela falou que tudo bem, ela me deu um remédio, não um supositório, pra colocar, pra ver se eu conseguia fazer. Não conseguia, ela falou que tudo bem, que ela ia fazer novamente o exame de toque. Eu não queria que ficassem me tocando toda hora. Mas como desde a entrada, né, desde a minha admissão na maternidade até aquela hora, eu já tinha feito um exame de toque, eu já estava com 6 centímetros de dilatação, eu deixei que ela me tocasse novamente pra saber qual que era a evolução do meu parto. Então eu deitei na maca, ela foi fazer o exame e, gente, ali eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Isso já era uma meio-dia e 50 mais ou menos, porque entre ela entrar no quarto, eu sair do banho, me arrumar, tentar fazer cocô e tudo mais, tinha passado uns 20 minutos. Ela fez o exame e na hora ela pegou e falou assim, olha, você já tá com 8 centímetros de dilatação, a sua bacia é muito boa. Eu pensei comigo na minha cabeça, né, nossa, parideira, vou parir em vários. E como eu não tava sentindo dor, a minha vontade era ficar em pé. Só que em meio àquilo, né, eu já tava com 8 centímetros, ela já tava sentindo o bebê coroando. Elas não me deixaram ficar me movimentando muito. Como eu tinha que colocar o aparelho na barriga também, pra poder medir tanto as contrações quanto os batimentos cardíacos do bebê, não deu tempo de eu ficar me mexendo muito, de eu trocar de posição nem nada. Então ela começou a se trocar, né, ela começou a se vestir
começou a preparar a maca, preparar tudo. Conforme ela foi monitorando as contrações, eu não estava sentindo contração, eu sentia um incômodo, mas não sentia dor de contração. Ela foi me avisando, falou assim, olha, quando você sentir vontade de fazer força, você faz. E a minha vontade, gente, era de fazer cocô, era força de cocô. E eu falava pra ela, falava assim, olha, eu quero fazer cocô. E ela falava pra mim, faz cocô, faz força de cocô, faz a força que você quer fazer. Eu sei que a força de cocô, tem muitos especialistas que falam que não é a força ideal pro parto, mas naquele momento eu sentia muita vontade de fazer cocô. Então eu comecei a fazer Isso, geralmente, o ideal que a gente sempre diz é respirar do teu bebê pra fora. Como assim, Bruna? A gente fala da força de cocô para que para algumas gestantes isso fique mais fácil de ser entendido. Mas não é a força de cocô, é empurrar no períneo. O que é o períneo? É o espaço entre vagina e ânus. E quando eu falo assim pra você que tá aí assistindo o vídeo agora, sentadinha, empurra seu períneo. Automaticamente, eu empurrando aqui. Automaticamente, o que você vai fazer? É a força de fazer cocô. Tem mulheres que não vão nem fazer a força de fazer cocô, vão tentar fazer o pompoarismo e fechar a vagina. Não é isso, é fazer força. É liberar, não é trancar, é relaxar. Para algumas gestantes, se assemelha à vontade de fazer cocô quando o bebê começa a pressionar o períneo. Para outras, não. Mas por que, Bruna, dá essa vontade? Enfim, porque, gente, o útero ele fica logo acima ali, mais ou menos do reto. E quando o bebê vem pressionando com a cabeça essa região do períneo, a sensação é semelhante às fezes pressionando o períneo para algumas gestantes. Não todas, cada uma tem uma percepção, cada organismo é um. Assim como cada mulher tem uma percepção de dor, dá sensação também. Só que o ideal não é fazer força, é empurrar. Porque você não vai fazer força agora anal para liberar fezes. A vontade não é essa, é de empurrar o bebê. Mas se eu te peço agora terapia pélvica, porque na física vocês aprendem a empurrar, vocês aprendem a respirar com expulsivo, inclusive com o Epinou, que é um balãozinho, enfim. Você vai empurrar como se fosse fazer cocô. Por isso, popularmente, se diz isso, mas realmente não é empurrar como se houvesse cocô. É respirar o teu bebê para fora. É como, eu gosto de explicar, que é como um movimento de J. Você puxa o ar e quando você for soltar o ar, você solta como se você fizesse um J lá na barriga. Respira e empurra, fazendo um J com a barriga lá na frente. E a força lá embaixo. Tem gestantes, por exemplo, tem gestantes minhas que têm dificuldade de fazer essa força. O que a gente faz no parto? Um mecanismo, um procedimento que eu chamo carinhosamente de cabo de guerra. Então, ali mesmo, durante o parto expulsivo, vocês já devem ter visto alguma foto de alguma mulher assim, expulsivo. Para as minhas gestantes que têm dificuldade de empurrar e de entender a força, ou até para as minhas gestantes que tomam analgesia, que escolhem a analgesia, e a analgesia às vezes tira um pouquinho dessa percepção do empurrar. O que eu faço? Lençol, enrolo no meu corpo, ou às vezes seguro na mão, mas no meu corpo é mais fácil, porque aí eu consigo ter mais força. E cada ponta do lençol na mão da gestante, ela segurando assim as duas, num cabo de guerra. Ela puxa, enquanto ela puxa, ela tem impulso para empurrar. Às vezes, assim, a gente consegue auxiliar essa mulher a localizar onde ela tem que empurrar. É um exercício que eu costumo fazer nos partos, com algumas gestantes minhas que têm dificuldade de empurrar. a força de cocô. E, gente, eu me... na maca mesmo. Cara, foi assim como se tivesse diarreia, sabe? Foi pra limpar tudo que tinha pra limpar. Eu passei a maior vergonha. Meu marido do lado, a sala cheia de enfermeira e eu lá me cagando tudo. Mas a enfermeira me acalmou, falou que aquilo era normal, falou que eu podia continuar, que não tinha problemas. E eu continuei fazendo tudo que tinha pra fazer. Ai, Exato, porque é exatamente isso que eu tô falando. Gente, o bebê é grande. O útero aí de vocês, o útero que tá crescendo, o útero que tá expandindo, automaticamente ele já pressiona alguns órgãos adjacentes ali, ó, que estão ao redor. Um deles é o diafragma, por exemplo. Por isso a gestante sente algumas dificuldades respiratórias, porque o diafragma é um músculo importantíssimo para a respiração. E como o útero cresce e expande, gente, os órgãos vão ficando apertadinhos. E imagina quando esse bebê desce, ele vem pressionando tudo, bexiga, intestino. E se tiver alguma coisa no intestino, vai sair. Por isso, o ideal é, tem vontade de ir ao banheiro? Vá, mesmo na fase latente, mesmo na fase ativa. Bruna, não deu. Não quis ir ao banheiro em momento nenhum, mas no expulsivo, eliminei. Gente, é tão normal. Se vocês soubessem. É tão comum a gente ter ali um expulsivo acompanhado de saídas de fezes. Para vocês, pode ser constrangedor, pode ser vergonhoso, porque é algo incomum. Mas para quem tá lá, pra gente que já trabalha com isso diariamente, é algo tão comum e tão normal, porque é fisiológico do corpo, entende? Então nem se preocupem com isso. Geralmente, lógico, né? Há equipes e equipes. Quando eu tenho gestantes que têm ali a eliminação de fezes, geralmente eu venho,
limpo, coloco o lençol, ou dependendo se a gente tem ali uma gaze, limpo com a gaze. Se a gente tem ali uma compressa, que é um paninho que a gente usa, limpo com a compressa para trazer dignidade, né, para que você se sinta melhor. Mas é muito comum. A enfermeira que estava fazendo, né, realizando o meu parto, era uma enfermeira parteira em treinamento. Mas havia uma outra enfermeira mais velha que estava dando as orientações para a enfermeira parteira que estava me auxiliando. Essa enfermeira mais velha puxou um carrinho que tinha várias tesouras, vários instrumentos e falou assim, olha, se não estiver descendo, a gente vai ter que fazer a episiotomia. A gente vai ter que fazer o pequeno corte. Naquela hora, eu gelei. Eu fiquei branca, fiquei pálida, fiquei de todas as cores possíveis. Agarrei na mão do meu marido e falei assim, eu não quero que me corte. Aí ela falou assim, mas se eu ver que tem necessidade, eu vou te cortar assim. Eu falei assim, eu não quero que me corte, porque isso não é preciso, tá, gente? Eu não queria de forma nenhuma que isso fosse feito, porque a laceração pós-episiotomia é muito maior do que uma laceração normal de parto. O meu parto, nesse momento, ele não estava evoluindo. Meu filho não estava. Violência obstétrica, episiotomia não tem explicação, episiotomia não tem comprovação de eficácia, episiotomia é uma violência obstétrica, tá? É muito melhor uma laceração que acontece na camada superficial da pele, muitas vezes até na mucosa, que é a laceração grau 1, mas a laceração acontece na camada mais superficial da pele e, por ser algo natural, acontece no sentido da fibra muscular dessa mulher. Depois, por mais que essa gestante tenha, sei lá, uma laceração grau 2, grau 3 e precise de pontos, esses pontos vão cicatrizar com muito mais facilidade do que os pontos da episiotomia. A episiotomia é feita em camadas, por isso depois há uma grande dificuldade em ter essa cicatrização, geralmente contra o sentido da fibra muscular, porque se eu corto a favor da fibra, posso chegar no ânus. Então, o que os profissionais que fazem dessa violência obstétrica lateral, eles lateralizam. Dali, eu tenho que ter um processo de cicatrização que vai gerar fibrose, porque eu vou ter acúmulo de tecidos ali, tá? E depois, uma cicatrização que pode retirar dessa mulher sensações, percepções, até mesmo prazer, tá? E o mais, assim, o mais chocante não é a profissional, já é chocante a profissional falar sobre a episiotomia. Mas mais chocante do que isso, ela é a gestante, a Fernanda, dizer eu não quero, e a profissional seguir. Não, se precisar, eu vou fazer sim. Ou seja, a primeira violência obstétrica seria a episiotomia. A segunda, não respeitar a tua vontade. Aqui a gente não tem humanização em nenhum ponto. Estava descendo o suficiente. Até essa hora, eu ainda não tinha estourado a bolsa. O meu bebê estava com a bolsa intacta. Eu tive todo o meu trabalho de parto com a bolsa intacta. Só no expulsivo é que elas disseram, né, acreditavam que aquilo estava impedindo que meu filho descesse mais. Então elas estouraram a minha bolsa nesse momento. Só que lembra que eu falei que isso foi 10 para 1 e meu bebê nasceu 1:06? Acontece que eu acredito que não precisaria ter feito essa ruptura da bolsa. Se não tivessem feito, eu teria meu parto natural, mas eu tive um parto normal. Exatamente. Romper a bolsa com o consentimento da gestante, romper a bolsa com os 10 centímetros, romper a bolsa com o pedido da gestante, não é violência obstétrica. Agora, romper uma bolsa antes dos 10 centímetros, antes ali da reta final, no início da fase ativa, romper uma bolsa sem aviso à gestante, romper uma bolsa sem a permissão da gestante é violência obstétrica. Aqui a gente não sabe se a Fernanda no final acabou permitindo, enfim, mas provavelmente, gente, o corpo ia assim romper essa bolsa, sabe? A cada contração. Eu sempre digo que a bolsa é como um balão cheio de água. De tanto você apertar, imagina quando você brincava ali de guerrinha, de... Quem nunca brincou, né? De guerrinha de balão com água dentro. Conforme você pressiona, às vezes você aperta, estrangula tanto o balão, estrangula e ele vai romper. Mais ou menos assim funciona a bolsa. A cada contração, ele aperta, pressiona essa bolsa e empurra para baixo. Pressiona essa bolsa e empurra para baixo, junto com o bebê. Em algum momento ela vai romper, né? Então, talvez realmente não fosse necessário. Da mesma forma. Depois que elas romperam minha bolsa, aí a vontade de fazer força foi muito. Agora, rapidinho, só pra falar um negócio aqui. Não ficou muito claro, pelo menos pra mim não sei se pra vocês ficou. Gente, comenta aí embaixo, conversa comigo, deixa a sua opinião. Deixa seu comentário, isso ajuda tanto o canal. Me diga aí o que você acha, dá a sua opinião. Mas não ficou claro se ela estava com os 8 centímetros e as profissionais ali já começaram a pedir para que ela empurrasse. Ou se ela começou... Ela fala que começou a sentir as vontades, né, de empurrar. Só que talvez não tivesse ainda com 10. E aí é que tá. Por isso, talvez o bebê ainda não tinha descido total. Ele vinha descendo aos pouquinhos. Tanto é que assim que rompeu o bolso, ele nasceu. Ela falou que romperam 10 para as 1, nasceu 1:06, não foi? Algo assim. Foi bem rapidinho. Realmente só o que segurava era essa bolsa e o corpo ia a qualquer momento pressionar a ponto de rompê-la.
muito, mas muito maior. E eu continuava falando que eu queria fazer cocô. E elas falavam, faz o seu cocôzinho, não tem problema, pode fazer sua força de cocô. Eu senti uma vontade de fazer uma força, mas uma força que eu fiz. Nessa hora, eu senti uma dor. Eu acredito que foi a hora que ele passou pelo arco. Dizem que é o arco de fogo, o círculo de fogo nesse momento. Essa minha pequena discussão, eu acredito que eu já estava na partolândia, né? Quando a gente já não tem mais noção do que tá acontecendo, a gente só quer parir logo, tudo tem uma intensidade muito maior. Quando saiu a cabeça do meu filho, elas perceberam que o cordão tava enrolado no pescoço. E aí elas pediram pra eu fazer um pouquinho mais de força pra sair do cordão, né? Porque o cordão ainda tava preso. Eu fiz um pouquinho mais de força, talvez na hora errada, mas eu fiz. E depois veio uma segunda contração, e nessa segunda contração nasceu o corpinho dele. Então, assim, a única dor que eu senti foi na hora que a cabeça dele saiu. Você deve estar se perguntando se eu tomei anestesia. Não, eu não tomei anestesia. Como eu falei, meu parto só não foi natural porque elas estouraram a bolsa, mas ele foi normal e o mais natural possível. Então, eu tinha isso na minha cabeça, porque eu não queria tomar anestesia, porque eu tenho alergia a vários tipos de remédio e anestesia pra mim, no meu ponto de vista, seria perigoso. Então, eu não queria anestesia de jeito nenhum, ou analgesia, eu não queria de forma nenhuma. E foi respeitada a minha vontade. O que eu dizia no meu plano de parto é que depois dos 7 centímetros de dilatação, se eu sentisse necessidade, Fernanda, sentisse necessidade, eu pediria anestesia. Só que foi tudo tão rápido que nem daria tempo, se eu quisesse receber anestesia, não daria tempo de acontecer. Então, meu bebezinho nasceu a 1h06, eu tive um expulsivo de 15 minutos, foi muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido. Depois, pra não falar que eu não senti dor, elas foram me limpar, né? Porque como eu falei, eu tive uma laceração pequena, elas foram costurar e tudo mais. Isso eu senti. Por mais que elas dessem anestesia local com injeção, eu senti tudo. E assim, eu acho que ficou muito mais sensível depois do parto. Ela foi me limpar com papel, cara, parecia que ela tava passando uma esponja de aço em mim. Foi um negócio muito estranho. Eu senti muito mesmo. Mas aí, assim, também vai da delicadeza do profissional. Por quê? Vamos lá. Bruna, não passei pela episiotomia, passei pela laceração. Mas não foi um grau 1. Grau 1 é na mucosa, geralmente não precisa dar pontos, tá? Suturar. Bruna, grau 2. Eu não sei qual foi o grau dela. E aí, o que é necessário fazer antes de dar os pontos? Primeiro, limpar. E a parte de limpar incomoda um pouco e arde, porque o bebê acabou de passar ali. Imagina só o seu joelho ralado. Sabe, lembra quando a gente ralava o joelho e depois ia tomar banho? Quando criança? Arde. Acabou de passar um bebê pela mucosa, que é um tecido bem sensível do canal de parto. O canal vaginal, ele é repleto de mucosa. É como se fosse a mucosa da boca. Pega aqui pra você ver. Ou então, quando você for tomar seu banho lá, dá uma passadinha pra você ver, assim, na beiradinha ali, quando você for lavar a sua vagina, pra você sentir. Então, é como se houvesse esse raladinho. Me faltou um nome, não é fissura. Perdi o nome agora, mas é como se fossem micro fissuras, sabe? Micro ralados ali, a sensação é a mesma. Por isso arde, mas aí depende muito da profissional. Precisa passar com a gaze? Precisa, para limpar. São técnicas que a gente precisa realizar para deixar essa região limpa para trazer os pontos, mas aí também depende muito da profissional. E para realizar os pontos, é feita anestesia local. O que geralmente incomoda é a anestesia, porque é uma agulhinha. Depois que coloca, o normal e o correto, o humanizado, é que essa mulher não sinta mais nenhuma dor. Às vezes sente mexer. Sabe, quando você vai lá no dentista e tem uma anestesia no seu dente, você sente que tem alguém mexendo ali em alguma coisa, mas a dor você não sente? Essa é a noção. Bruna, aplicaram aqui a anestesia, mas eu continuo sentindo. Avisa e exija que te seja aplicado mais anestesia local. Não é nada humanizado alguém sentir incômodo de uma sutura, de pontos, a linha passando ali, não é legal. Pra mim, me incomodou mais eu tomar os pontos pós-parto do que, de fato, o meu parto. Mas a minha recuperação depois também foi maravilhosa. Eu fiquei apenas 2 dias na maternidade. Os pontos cicatrizaram bem, caíram em seguida. O Arthur nasceu muito saudável, só que ele nasceu pequeno. Ele nasceu com 47,8 centímetros e 2,9 kg. Quando a gente saiu da maternidade, ele já tava pesando 2,730 kg. Mas é normal os bebezinhos perderem um pouquinho de peso após o nascimento. O Arthur até 10% do peso que nasceu. Nasceu muito esperto. Ele já nasceu com o olhinho aberto, olhando pra mim. Na hora que ele caiu assim no meu peito, pra mim foi o momento mais especial da minha vida. E ele caiu aqui assim, ó, e ele já levantou a cabecinha, abriu o olhão pra mim, tipo, me procurando. Cara, ele levantou a cabeça assim que ele nasceu. Vocês fazem ideia disso? Inclusive, ele está com 6 meses, mas ele aprendeu a engatinhar com 5 meses. Assim que o corpinho dele saiu, eu tentei pegar, acho que instinto de mãe, tentei pegar ele pelo pezinho, né, que tava ali mais próximo de mim, mas as enfermeiras não deixaram puxar porque elas ainda estavam tentando desenrolar o cordão do pescoço dele, e depois elas jogaram ele aqui em cima de mim, e cara, foi o momento assim mais especial da minha vida. A gente esperou o cordão parar de pulsar pro meu marido poder cortar o cordão, ele cortou o cordão. Depois também foi meu marido que colocou a primeira... Sinal humanizado. E outra coisa, gente, ultimamente os bebês nascem cada vez com um tônus muscular melhor, sabe? É incrível, assim, tem neném que realmente já nasce no dia, já tá levantando cabeça. É assim. Com certeza algumas de vocês aqui que já pariram passaram por isso e perceberam isso.
primeira roupinha dele, aí ele já veio, já ficou comigo. A gente pôde aproveitar aquela primeira hora, né, entre mamãe e filhinho, ele já tentou mamar. Ele teve uma pega muito boa, só que eu tive muita sensibilidade no mamilo, depois eu venho e falo sobre isso também pra vocês. Mas, cara, foi assim, um parto acima das minhas expectativas. Eu não tive nenhum problema dos quais eu imaginei que poderia ter. Não tive que tomar anestesia, tive que tomar alguns pontos, mas foram poucos. Eu tive laceração nos grandes lábios apenas e um furinho só em cima, perto do nosso canalzinho de fazer xixi. Como já tem 6 meses, pode ser que eu tenha esquecido de algum pequeno detalhe, mas no geral foi assim meu parto. Eu tenho 2 vídeos contando com mais detalhes lá no meu perfil do TikTok, que eu vou deixar aqui. Ai, gente, deixa eu voltar aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui pra vocês. É isso então. Vão lá no canal da Fernanda. Fernanda, mamãe do Tutu. O canal dela. Deixem um recado, uma mensagem linda de carinho. Deixa aqui também. Gente, todos os dias eu olho lá nas métricas. Todos os dias eu olho lá as métricas do canal e eu vejo tanto de vocês, tanto de gente que vem aqui, assiste e não deixa um comentário, não deixa uma curtida, não deixa um like. Ajuda esse canal a chegar a mais gestantes que precisam de informação. Inclusive aqui, sempre estou trazendo alguns vídeos das principais dúvidas de vocês. Eu pego essas principais dúvidas lá do Instagram, tá? Então, me manda lá, geralmente eu printo, eu vejo quais são as dúvidas que mais acontecem, ou nas caixinhas, ou até no meu direct, e trago pra cá. Então, tem vídeo de tudo aqui que vocês imaginarem. Vão olhando aí, maratonem os vídeos do canal e deixa um comentário, mulher, assim você faz o YouTube entender que o conteúdo é um conteúdo bacana, é um conteúdo legal e ele espalha para mais mulheres que precisam de informação, tá bom? Um grande beijo a cada uma de vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo.